Boa noite, pessoal. Já vamos começar convidando a professora Márcia Clemente. Pronto, já está quase a professora Márcia entrando aqui. Desculpem os problemas técnicos, às vezes a gente não tem muita destreza, né? Bom, professora Márcia, vou fazer as apresentações, né, antes dela começar a falar. Então, a nossa live de hoje tem o título, né, de Saúde Mental e Necropolítica. Vai ser feita, né, pela professora Márcia Clemente, que já vem estudando esse tema há algum tempo. A professora Márcia Clemente é professora do curso de Serviço Social da UFRB, ela tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco, e a sua tese, que vai ser, inclusive, é, parte do que ela vai estar falando aqui, né, que é um tema que daria várias e várias lives, o tema da tese da professora Márcia, é a contrarreforma na política de saúde mental, álcool e outras drogas no Brasil contemporâneo, o lugar das comunidades terapêuticas. Um tema super importante, né, e que hoje a gente tem discutido muito. Vamos lá, a professora Márcia vai falar, vocês quiserem fazer perguntas, vão colocando aqui que eu vou anotando. Tá joia, gente? Depois a gente vai dialogando aqui. A palavra é sua, professora Márcia. Boa noite a Eleni, boa noite às pessoas que estão participando da live. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da coordenação do curso, do colegiado do curso de Serviço Social e as pessoas responsáveis pelo projeto das lives, que tem se configurado no espaço de formação. E gostaria de dar um abraço muito especial nas pessoas que estão assistindo e que se interessam pelo tema da saúde mental e da necropolítica. Dizer que é um tema difícil, porque ele trata de uma unidade, né? A gente está falando de questões objetivas e subjetivas ao mesmo tempo. Quando falo em subjetividade, eu estou falando de potências e vidas humanas que se criam e se recriam frente às adversidades da sociabilidade contemporânea do capital. E quando eu falo em saúde mental, eu quero dizer que nós temos que sobreviver numa sociabilidade que, sobretudo, tem ceifado vidas, e a maioria dessas vidas que têm sido ceifadas são vidas negras. E aí a gente está falando em quem tem direito a viver e quem tem direito a não, quem tem direito a viver nesse tipo de sociedade. E a questão central que se coloca para a gente nesse sentido é a questão do poder, não é? E, sobretudo, a ideologia que está por trás dessa questão do poder. Nesse sentido, não existe dissociação entre economia e vida, como muitos querem colocar, não é? Não é uma coisa ou outra. Entendemos que tudo está dialeticamente em movimento. E por muitas vezes, não é, se coloca uma falsa dicotomia, o que Kozik vai estar chamando de pseudoconcreticidade. Não é? Ele Kozik vai estar falando para a gente que a aparência do real é que vai estar determinando a ideologia na sociabilidade do capital. Então, a nossa tarefa é desvelar, é ir além da ideologia
que se apresenta na sociabilidade do capital. Desmascarar os mitos da democracia racial, por exemplo, é uma das nossas tarefas, não é? Também desmascarar mitos relacionados a pessoas que se colocam como baluartes da moralidade pública, principalmente na conjuntura que estamos vivendo, é essencial para a nossa sobrevivência e existência na sociedade. Então, a partir dessa introdução, eu quero falar que o tema da saúde mental e da necropolítica, ele é de interesse do serviço social, que é a nossa área de atuação, mas também tem se configurado interesse da psicologia, da sociologia e da geopolítica, não é? É um tema que perpassa várias disciplinas do saber e essas disciplinas se relacionam no sentido da gente estar fazendo esse debate mais amplo, mais transversal, mais interseccional. Mas, sobretudo, o chão, o terreno histórico que esse debate se configura é o terreno da sociabilidade do capital. É o mundo que nós estamos vivendo, né? O que nós conhecemos. Portanto, esse tema ele não pode ser visto apenas sobre o ponto de vista de uma determinada narrativa. E aí eu estou fazendo uma crítica ao modelo branco, burguês das normativas dos opressores. A gente vai abordar o tema do ponto de vista crítico. Aquele que está do lado da resistência, afinal, somos resistência em qualquer lugar que ocupemos na sociedade. Vidas negras importam, a vida das mulheres importa, as vidas trans importam, e todas as vidas que lutam contra a opressão importam, porque essas vidas têm um lado, e é o lado da resistência. Então, falando um pouco da conjuntura, né, nós estamos implicados, vivendo uma conjuntura no Brasil e em algumas partes do mundo que diz respeito à ascensão do fascismo, não é? E a indiferença das vidas que são perdidas diante da pandemia do Covid-19. No Brasil, a situação, além de grave, é dramática, porque nós perdemos as vidas, está sendo contabilizado em torno de 70, na casa dos 70 mil, mas vejam, nós temos algo dramático para enfrentar, que é a perda do debate público, não é? Esse tipo de perda é irreparável, porque a disseminação das fake news tem contribuído para que a gente tenha perdido essas vidas. E, sobretudo, o debate público num ambiente democrático, longe de qualquer perspectiva voltada para o irracionalismo, que se faz presente, né, que se configura como balizada a ideologia neoliberal. E, sobretudo, falar que no Brasil a gente tem o desmonte radical das políticas sociais, né, das políticas públicas e sociais. Num curto espaço de tempo, não é, a gente precisa dar respostas das forças progressistas a esse desmonte que as políticas sociais estão tendo. Sobretudo porque, aí eu vou pegar uma citação da Tatiana Bretas, né, num livro de formação profissional em serviço social, organizado recentemente, que em 2016 a gestão orçamentária mudou substantivamente, não é? Essas alterações, elas foram sendo substituídas e trata-se de uma constitucionalização do ajuste, não é? Por meio de um novo regime fiscal, que revoga importantes vinculações orçamentárias conquistadas e congela os gastos primários por 20 anos. Então, a gente tem, não é, uma situação dramática de congelamento de gastos
públicos, investimento social por 20 anos. E é nesse ambiente de reprodução social que está a saúde. Não é? A saúde, nesse sentido, ela se torna mercadoria. Não é? O capital ele busca desonerar os custos da reprodução da vida humana, da força de trabalho, e no neoliberalismo, quem vai pagar essa conta é o trabalhador. Não é? E quando a gente está falando em necropolítica, a gente está dizendo que pessoas não terão direito à vida por falta de investimento em políticas sociais, de garantia de direitos. Então, é uma forma de dizer quem vai viver e quem vai morrer nessa sociedade. Então, saúde, educação, previdência e o fundo público, ele é disponibilizado para o capital por via da mercantilização, da assistencialização e da privatização da Seguridade Social. E aí eu estou falando de previdência, saúde e assistência. Cada vez mais o fundo público tem sido permeado tem sido atacado. E essa conjuntura perversa faz com que a população atravesse a pandemia de uma maneira profundamente desigual. Não é? Para alguns, eu gosto muito que uma fala da presidente da Fiocruz, que agora eu não recordo, a atual presidente da Fiocruz, ela diz que estamos todas e todos numa tempestade. Só que alguns estão passando de iate e outros estão passando num barquinho de papel. Não é? Então, olhar essa pandemia é olhar para as diferentes formas e desigualdades sociais e raciais que persistem no Brasil. Não dá para a gente olhar de uma maneira linear. E aí a gente pode encontrar esse debate que eu estou trazendo em autores da literatura da formação profissional do serviço social. Eu estou falando de Elaine Bering, eu estou falando da Maria Inês Bravo, da professora Ana Vieira, Raquel Soares, Fátima Lucena, entre outras pessoas, o próprio Evilásio Salvador, que já foi mencionado aqui, que já veio fazer uma live para a gente discutir essa temática no terreno histórico da luta de classes e, sobretudo, de como a gente vai fazer a resistência nessa conjuntura. E aí eu vou entrar na questão da política de saúde mental. E aí eu vou dizer o seguinte: nos últimos anos, a política de saúde mental, em governos anteriores, ela vinha sendo gestada na política de saúde e no Ministério da Justiça. E aí eu vou explicar isso. A parte referente à política de saúde mental, álcool e outras drogas, ela transitava nesses dois ministérios. Não é? O atual governo, ele traz essa política para 4 ministérios. São eles: o da Saúde, o da Justiça, da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Cidadania. Então, a lógica desse atual governo para a política de saúde mental, álcool e outras drogas é a lógica do proibicionismo e, sobretudo, no âmbito do SUS. Essa política de redução de danos, ela está dentro de uma perspectiva da reforma psiquiátrica, já estada desde os anos 80, pelo movimento de reforma psiquiátrica e movimento de reforma sanitária, que são responsáveis pela constituição do SUS, entre outras coisas. E o maior ganho dessa perspectiva de forma sanitária e psiquiátrica é o não asilamento das pessoas. E hoje, no Brasil, pasmem, a gente tem um grande investimento em locais chamados comunidades terapêuticas. A maioria delas são religiosas. O Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Serviço Social e algumas outras entidades têm apresentado, ao longo do tempo, algumas críticas importantes a esses espaços, porque o modelo asilar, o modelo proibicionista,
é um modelo que a gente tem que estar questionando. Por exemplo, existem comunidades terapêuticas hoje no Brasil que contam com cerca de 2.000 pessoas, né, nesses espaços. A gente não tem notícias de como estão essas pessoas nesse momento de pandemia. Não é algo que a gente precisa investigar, por exemplo, né? O problema dessa política em sua hegemonia, se voltar para as comunidades terapêuticas religiosas, como que tem sido adotada pelo atual governo, é aportar recursos financeiros nessas entidades, né, em políticas pró-internação, e tem se consolidado como uma tendência. Qual o problema da política proibicionista? Aí eu vou fazer a ligação disso com a necropolítica. Essa política, né, proibicionista, ela surge a partir de uma ideologia chamada guerra às drogas, não é? Essa guerra às drogas, ela foi cunhada nos Estados Unidos da América na década de 70, a partir do governo Nixon. Quem trata muito bem disso é um professor da UNB, Rodrigues, né? Vários textos dele tratam dessa trajetória histórica. E essa guerra às drogas, também o Zaccone, o Cláudio Cartes, não é? Eles têm uma leitura crítica sobre isso. Essa guerra às drogas tem sido funcional para a economia capitalista e, sobretudo, como justificativa para o genocídio da juventude negra e indígena em países como os Estados Unidos, o Brasil, México e Colômbia. Então, quando você fala guerra às drogas, você coloca um determinado grupo da população, e tem sido a população negra jovem, não é, que está pagando a conta disso, né, com suas vidas, com a necropolítica. E a gente tem um dado do mapa da violência no Brasil: 75% das vítimas de homicídio no Brasil em 2019 eram pessoas negras, jovens, não é? Essas pessoas tinham família, enfim, é uma questão que vitima milhares de pessoas pelo mundo, né? A gente está tocando hoje numa ferida social, não é? Esse genocídio já foi denunciado, né? Abdias de Nascimento, ele foi o primeiro a falar nisso, em plena ditadura empresarial militar. Ele trata disso no genocídio negro brasileiro, processo de racismo mascarado. Passado 40 anos dessa publicação, ainda persistem as lutas cotidianas para o enfrentamento do mito da democracia social e do racismo estrutural no país. Aí, nesse sentido, com esse dado e tantos outros, né, que a gente vem discutindo nas lives temáticas, cabe indagar: será que todo jovem negro da periferia, ao ser assassinado, estava envolvido com drogas, como a mídia coloca, a mídia hegemônica capitalista, um aparelho elas se alimentam e retroalimentam cotidianamente do sangue da juventude negra, como é o caso do Brasil, não é? Será que as festas eletrônicas frequentadas por droga, então, para um determinado jovem, as drogas são entendidas de uma forma, e para outros é uma sentença de morte. São questões que a gente tem que estar se perguntando o tempo todo. Porque nos condomínios de luxo, a polícia
os aparelhos privados do Estado, eles não entram na busca das drogas. E nas comunidades, entram e matam. O caso do menino João Pedro, no Rio de Janeiro. Enfim, essa guerra às drogas causa uma não é só o genocídio, não é só uma estratégia da necropolítica, mas é uma estratégia de encarceramento em massa. O Brasil conta, estou com um dado antigo, mas em 2014, 700 mil pessoas presas, e a maioria dessas pessoas negras, não é? A questão também se você olhar toda essa guerra às drogas, ideologicamente, ela é definida para as pessoas consideradas inimigas, aquelas indesejáveis ao sistema. Nas periferias dos países avançados de capitalismo, de países de capitalismo avançado, essa conta quem tem pago são os imigrantes. Né? Os imigrantes passam por situações terríveis. Que é a chamada guerra às drogas sentencia à morte gerações de pessoas e jovens negros, e essa guerra prima a nossa sociabilidade, o racismo, o machismo, o sexismo e as diferentes formas de opressão estruturantes da sociabilidade do capital. Isso tudo no cotidiano, não é? E os aparelhos repressivos do Estado que vão definir quem vai viver e quem vai morrer. E aí entra a definição de necropolítica, que é um conceito desenvolvido pelo filósofo negro, historiador e professor camaronense, Achille Mbembe. Ele escreve, em 2003, um ensaio questionando os limites da soberania do Estado, ao escolher quem deve viver e quem deve morrer. Quando você, a partir da violência, nega a humanidade do outro, não é? E aí eu trago uma reflexão a partir do Achille Mbembe, da Juliana Borges, né? Em 2017, ela escreve para o blog da Boitempo e os L10 também, e ela fala que a necropolítica é um poder de determinação sobre a vida e a morte e o desprover do status político do jeito. A diminuição ao biopolítico, desumanismo e abre espaço para qualquer tipo de atividade. Né? No entanto, há uma racionalidade nessa aparente irracionalidade, não é? Utilizam-se de técnicas e desenvolvem aparatos meticulosamente planejados para a execução dessa política de desaparecimento e morte. É uma lógica de intencionalidade, é um processo de exploração que se estabelece em relações neoliberais que opera o extermínio dos grupos que não têm lugar algum no sistema. É um permanente espaço de exclusão e extermínio. E aí eu vou concordar com a Juliana Borges. E aí, como a gente tem pouco tempo, né, eu vou trazer algumas questões no campo da história. O que a gente pode ver é que
essa guerra às drogas, ela tem sido eficaz, não é, para garantir a hegemonia de determinados grupos sociais, não é? A hegemonia do poder bélico, do poder armamentista, não é? De uma lógica que acaba com vidas, não é? E aí a gente não tem volta, quando você elimina uma vida, não tem volta. E isso no Brasil não é novidade. O Brasil, na época da ditadura empresarial militar, nós vivemos o Holocausto brasileiro, né? O livro da Daniela Arbex, ele é um livro jornalístico, mas é um livro que quem tem interesse na área de saúde mental precisa conhecer. Existia o Hospital Colônia, né, em Minas Gerais, e esse hospital ele se tornou o destino de desafetos, de homossexuais, de militantes políticos, mães solteiras, alcoolistas, mendigos, negros, pobres, pessoas sem documentos e todos o tipo de indesejados, inclusive os chamados insanos. Esse Hospital Colônia, ele é responsável pela perda de 60 mil pessoas. Foram 40 anos que as pessoas perderam suas vidas. Duas gerações que viveram um horror e uma tragédia silenciosa. Tem um autor e um militante chamado Franco Basaglia. Ele é considerado uma das pessoas que idealizou o movimento de luta antimanicomial. Ele visitou o hospital de Barbacena, no Brasil, o Hospital Colônia, e ele fala o seguinte: estive hoje num campo de concentração nazista. Em nenhum lugar do mundo presenciei uma tragédia como essa. Então, no Brasil, quando a gente admite a presença de um Estado penal, quando a gente admite a presença de instituições fechadas, que a gente não conhece o cotidiano, não é, desses espaços, quando a gente atrela isso o mau uso da religião, a gente tem que estar muito preocupado. Tá? É nesse sentido que eu já vou concluindo minha fala. Eu coloquei alguns elementos para a gente fazer um debate, não é? E falar de saúde mental e necropolítica, eu reafirmo que a gente tem que fazer esse debate no âmbito das contradições do sistema que nós estamos imersas. Obrigada, viu? Eleni, chamei a hora aí. Vamos lá. A Alba está aqui pedindo para avisar que o vídeo vai estar disponível. Eu estou aqui com o reloginho olhando, porque a gente tem que acabar antes de 20h30, né, para dar tempo de salvar o vídeo e ficar disponível aqui na página do Instagram do programa. Né? Eu acho que a reflexão de professora Márcia foi extremamente importante, é importante nesse cenário político que a gente está vivendo, onde a gente viu essa semana um policial pisar no pescoço de uma mulher negra. Nós vimos o rapaz, o americano também, que também teve... O policial botou o joelho no seu pescoço, matou por asfixia, né, uma pessoa negra. Temos outra denúncia, se não me engano, na televisão apareceu que teve uma outra situação de policial no Brasil que fez a mesma coisa que essa cena dos Estados Unidos. Enfim, a gente está vivendo um momento extremamente delicado desse país, né? E eu acho que uma coisa que a professora Márcia chamou a atenção com relação à pandemia, a gente não tem ministro da saúde, né? A gente está numa situação difícil. Eu vi até um médico falando que a sensação que ele tem é que todos os dias tem 2,5 aviões
3 aviões caem e as pessoas morrem. E tem uma fila, né? Essa fila, quem será o próximo que vai cair nesse avião e que vai morrer? Né? Porque a situação é essa, a gente tem, ninguém sabe quem é o próximo que vai morrer com essa pandemia, na situação que a gente está, e sem ter um plano, um planejamento de política de saúde, isso a gente não tem. Né? Então, são situações, eu acho que extremamente graves, e cada dia está mais comprovado e provado que o Estado tem que ser amplo, né, para as políticas sociais, para a população, e tem que ser mínimo para o capital, para o mercado. E não como está acontecendo agora, que foi uma fala importante também da professora Márcia, colocando a situação de como nós estamos hoje, né, que as vidas elas têm que valer mais do que os lucros, e não o contrário. Né, e a gente está vivendo uma mercantilização da vida humana, da política social. Então, acho que a gente tem que ter algumas bandeiras importantes aqui, que é pela revogação imediata da emenda constitucional número 95, a luta pelo Sistema Único de Saúde e a luta pela reforma psiquiátrica, como foi colocada pela professora Márcia muito bem, né, e que ela seja mantida, e não que as pessoas sejam encarceradas, voltem a ficar confinadas, como é o que está acontecendo hoje com as comunidades terapêuticas, que a gente sabe que dá castigo físico nas pessoas, então as pessoas acabam tendo que fazer, né, as suas atividades lá, obrigadas, são castigadas por serem usuários de drogas e não recebem um tratamento como deveriam receber. A gente tem denúncias, inclusive, aqui na Bahia, de aberrações que acontecem com as comunidades terapêuticas, né? E essa denúncia, essa fala da professora Márcia, eu já estou aqui, quando a tese dela estiver disponível, é bom para poder, inclusive, ser um elemento importante de consulta, né? Para todos nós, eu acho que vai ser um elemento importante, né? Então, a gente tem que estar aqui brigando pelo SUS 100% estatal, de qualidade, né? E eu até dei uma pescada aqui agora, Márcia, sobre a quantidade de presos no Brasil, né? Eu olhei aqui no site da Justiça, tem 770. Eu olhei agora rapidinho aqui, 773 mil pessoas encarceradas no Brasil. Né? Esse dado é do início desse ano. Dessas, 70% são pessoas negras. Né? Então, só para a gente ver como tem a política, ela tem um endereço, ela sabe a quem ela quer eliminar e quem ela quer tirar mais direitos. Né? A gente sabe, a comparação do iate do barquinho foi perfeita. O barquinho de papel que vai se desmanchar na primeira água que encostar, né? E o outro vai ter a sua condição de viajar melhor, com muito mais tranquilidade, né? E nesse cenário que a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, para a gente que está aqui, que somos privilegiados por estarmos numa universidade, termos um emprego, né? Imagine quem não tem essa condição, quem está na periferia, quem teve o seu pescoço pisado por um policial, a polícia do Brasil é a polícia que mais mata, né? Então a gente tem visto as ações como tem ocorrido, né? E numa situação de um governo que incentiva o ódio e não incentiva a solidariedade. Eu estou aqui olhando, né, as perguntas, e não tem pergunta, mas as pessoas estão aqui colocando muitos elogios. Que perfeita fala da professora Márcia, que muito bom, que bem esclarecedora, né? E assim, as pessoas indignadas com essa situação política que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Então, o que tem sido colocado aqui é sempre que as meninas concordando, né? E elogiando a fala da importância desse debate, né? Eu acho que o colegiado de serviço social acertou aí eu na escolha queria, do tema. Vamos lá, Márcia, fale. eu queria acrescentar algumas questões, algumas eu segui algumas autoras críticas, né? E o feminismo negro tem dado conta de algo muito importante que dá potência para a gente continuar a luta, não é? Que é a questão da resistência, não é? Nunca foi fácil. Se você olhar as conjunturas, a escravidão, não é? O povos sequestrados, meu povo, né? Quanto mulher negra, pessoas que foram escravizadas, que sofreram todo tipo de violência, né? E aí passando por todos os tipos de violência,
e mais de 388 anos de escravidão no Brasil, né? E aí você vem com os processos da nova república, e aí tem algumas formas de resistência que a gente tem que estar trazendo e registrando, né? Se fala muito do trabalho da doutora Anísia da Silveira. Eu mergulhei nesse trabalho, é um trabalho lindo, e me parece, sim, que ela é a pioneira do movimento antimanicomial no Brasil. Mas, ao lado dela, e ela foi supervisora de Dona Ivone Lara. Pouca gente conhece essa história, né? É uma assistente social, conhece mais o lado de Dona Ivone Lara como artista, mas ela trabalhou, né, no Hospital Pedro II, junto com a doutora Anísia da Silveira, e trazendo a música, a terapia, não é? Doutora Anísia se orgulha muito em sua biografia de nunca ter dado um eletrochoque, não é? E quando é um texto depois eu pego a referência melhor, está na Serviço Social e Sociedade, da Schaeffer, acho que é 2014. Então, tem contando esse legado de resistência, né? Próprio Juliano Moreira, aqui na Bahia, né? Médico, negro, né? O trabalho do Jurandir Freire Costa, que mostra as teorias eugenistas, xenofóbicas, sendo inauguradas junto com a sociologia de Gilberto Freire, né? No mesmo tempo histórico. E aí o Jurandir Freire Costa, ele desmascara as pessoas que vão para o eletrochoque. A Daniela Arbex traz no livro, e aí eu coloquei aqui o perfil, é o perfil de quem está sendo perseguida por essa onda nazifascista, né? Essa onda conservadora que se alojou entre nós. Né? É algo preocupante. Mas, assim, a gente tem que estar investindo na resistência, né? Como é que a gente vai resistir a uma conjuntura que quer exterminar, que extermina, não é só quer, que não poupa nem a vida de crianças, que o racismo estrutural, ele é visto de várias formas. Tem a violência da polícia, do Estado, né? A violência armada, os exemplos que a Eleni trouxe, né? Os mais recentes, não é? Tem a violência cultural, não é? A gente tem que ficar em casa, e aí a gente tem a cultura, em alguns aspectos, colocando as pessoas negras e indígenas em situação de subalternidade, isso tem que ser questionado, não é? Para não falar da questão da saúde indígena. Eu vivi no norte do país, no estado do Amapá. Se tem uma folclorização do norte, né, da cultura indígena. Então, as pessoas indígenas, as lutas importantes, travadas, a época da resistência à opressão, a gente tem histórias contadas no Pará, não é? Belém do Pará é uma das regiões aí que aparecem no Brasil como um lugar de resistência. Então, quem são essas pessoas? São pessoas negras, indígenas e brancas, não é? Pobres, que lutam contra todo tipo de opressão. Então, a gente tem que buscar elementos, né, nessa resistência, e que tem muitos fatos históricos que mostram que a gente está de pé. Agora, você travar uma resistência fora dos parâmetros da democracia liberal burguesa, como é o caso agora, né?
que nós estamos vivendo, a gente está lutando para que os direitos, né, as regras do jogo na democracia liberal burguesa sejam respeitadas, né? E a gente está, assim, com a sensação de que vale tudo, né? Não é qualquer coisa. A gente vê um policial pisando o pescoço de uma mulher negra de 51 anos. Não é qualquer coisa, né? Não é qualquer coisa você ver uma criança ser abandonada no elevador e não se sentir... quem provocou isso, não sentir empatia nenhuma por aquela vida, né, que se foi. O caso do menino Miguel. Então, a gente tem que fundar um novo tipo de sociabilidade que se distancie da barbárie que nós estamos vivendo. Porque nós já estamos na barbárie. Né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os dados da Anistia Internacional também colocam para a gente 60 mil homicídios ano no Brasil. Não é? Então, isso já é a barbárie. Não precisa acontecer mais nada. Não é? A mesma coisa voltada para a vida das pessoas, para a vida das mulheres, não é? Os feminicídios aí presentes o tempo todo. São questões que a gente tem que fazer a resistência e o enfrentamento. Agora, isso só é possível com subjetividades, não é? Gosto muito, sou muito fã dos coletivos, da organização da juventude. Né? Eu e Eleni... Já tem questão aqui, viu, Márcia? Daqui a pouco já tem duas questões aqui. Olha, pode... eu, Eleni e os colegas do Serviço Social somos de uma outra geração. Nossa geração é responsável por algumas conquistas, como eu já elenquei aqui, a luta pela reforma sanitária, a luta pela reforma psiquiátrica, a gente estava lá. Hoje, a juventude, não é? E se organiza através dos coletivos. Esses coletivos têm sido importantes para fazer a resistência. Agora, o importante é que a gente faça essa resistência conhecendo que já se conhece o real, não é? Mas é dentro dessa estrutura perversa do capitalismo. Não é? Nesse tempo de pandemia, o capital não perdeu nada, não é? Você não vê nenhum tipo de reclamação do capital. O capital financeiro é parasita. Né? Ele não está nem aí para a questão do comércio, se abre e fecha. O lucro está garantido. Né? Os superávites da vida, o fundo público, está tudo garantido. Agora a questão da gente é se manter vivo. É se manter vivo. O antes da pandemia já era muito caótico. Aí você está vivendo a pandemia e o que virá no pós-pandemia. Né? A pós-pandemia é algo para a gente estar investindo no campo da organização, né? De uma luta social para a resistência e enfrentamento à barbárie. Né? Eu penso dessa forma. Eleni? Eu vou agradecer aqui também às alunas, às colegas que estão aqui, porque tem colegas, tem alunas, tem ex-alunas, enfim, e as professoras que estão assistindo, professora Débora, professora Jússi, professora Albani, professora Silvia Pereira, professora André Alice, professora Isamar, professora Simone, de vez em quando aparece uma carinha aqui, eu já estou tentando anotar para não perder ninguém. Tem 3 questões aqui, Márcia. Uma, acho que você até respondeu um pedaço aí distante. Você, na sua fala, você já foi respondendo. Uma desafios, né? Quais são os desafios que estão postos hoje para sobrevivermos, né, ao genocídio dos povos oprimidos? Estamos adoecendo mentalmente e sofrendo muito.
Essa é uma questão, né? Quais são os desafios para a gente enfrentar esse genocídio, enfrentar essa situação. Uma outra questão que foi colocada é com relação à questão dos policiais, inclusive, porque a opressão é de negro para negro, né? A pessoa que escreveu colocou isso, porque às vezes é o policial negro que acaba oprimindo uma outra pessoa negra. E que os policiais, às vezes, eles não se sentem, não se reconhecem como classe trabalhadora. Né, que essa também é uma questão, né, que foi colocada aqui como uma reflexão, mas é importante. E uma outra questão que é mais assim, como é que vai ser o futuro dessa geração, né, com tanta opressão, retirada de direitos e medo, né, que é uma situação que se vive hoje de medo. Né? Você chamou a atenção de que né, todo adolescente, será que todo adolescente que sai para a porta de sua casa para encontrar com os amigos é usuário de droga? Estava no tráfico, estava, sabe, como é dito, não, ele era um marginal, que é assim que se coloca para justificar. Teve um confronto, a pessoa resistiu, precisei atirar, então sempre são essas desculpas, né? Então, são essas questões. A gente tem aqui, já são 20h16, o tempo voa quando a gente está aqui, né? É por isso que a gente está vendo, a Alba vai ter que ter umas 3 lives com Márcia, para ela destrinchar essa tese toda com um bocado de coisa aí, que tem muita coisa que o pessoal está gostando. E aí, aqui, já são 20h16, a gente tem que parar 20h25, mais ou menos, para as considerações finais e salvar o vídeo. Me organizar. A questão do sofrimento coletivo, do medo, do sofrimento, não é? O que ocorre é o seguinte, se a gente olha esse cenário todo, essa conjuntura, e de alguma forma a nossa subjetividade é atingida por isso, nós somos ainda humanas, não é? Isso é bom no sentido de a gente se importa com as vidas, a gente não sucumbiu à barbárie. O que a gente não pode fazer é somatizar, fazer com que isso paralise a nossa vida. Então já tem um acúmulo importante, não é, que vem da reforma psiquiátrica, que são os tratamentos terapêuticos. Muitas instituições, inclusive a UFRB, está disponibilizando, né, algumas prefeituras aqui da região do Recôncavo, consulta com um psicólogo. Isso não é vergonha para ninguém, faz parte do viver. Não é um momento de pandemia, é um momento de, como a pessoa colocou, de muito sofrimento, de perdas. Eu tive algumas, e não são qualquer pessoas, né? Que a gente tem perdido nesse momento. Então, quando a gente não dá conta, a gente procura os serviços. Os serviços têm atendido, assim, de maneira remota, mas tem garantido para a gente essa questão de, quando a gente não está bem, a gente deve procurar, sim, uma ajuda no campo dos saberes, né? Do campo dos que já estão acumulados na psicologia, no serviço social, na medicina social. Jamais utilizar medicamentos, né, que não sejam prescritos de forma a partir de um tratamento, porque, pasmem, o Brasil é campeão em medicalização da vida social. As pessoas medicam, isso é uma forma de usar droga, né? Não sucumbir ao álcool, nem tampouco deixar... percebeu que não está legal, procura ajuda, né? Isso é importante. Eu acredito muito na juventude, né? Eu falei aqui da questão dos coletivos. Quando a gente está assistindo uma live, ou quando está assistindo alguma transmissão do YouTube sobre temas que nos interessam, a gente está querendo, de alguma forma, dialogar. E isso é muito rico, né? Se manter em diálogo permanente com as pessoas, com a literatura científica dos temas que nós estamos tratando. A opressão de um policial negro para outro policial negro. Eu comecei falando de onde nós
partimos, né? Nós estamos dentro da sociabilidade do capital, não é? E nessa sociabilidade, as pessoas estão imersas no racismo estrutural, não é? A gente não está numa bolha, todo mundo está imerso nisso. É sempre tempo de formar, não é? As universidades, elas são espaços de formação. A gente tem que ter profissionais não racistas, antirracistas, antifascistas, em todas as áreas do conhecimento, seja na saúde, seja nas exatas, seja nas humanidades. A gente precisa investir em formação. A universidade é um desses lugares que a gente pode investir em formação. A questão da cultura, né? A questão da mídia, a gente precisa ter um outro olhar sobre a mídia, sobre a educação, sobre as práticas. Então, quando a opressão ela vem de um igual, é porque todos estão imersos nisso, né? Nessa sociedade de estranhamento. Veja, o que a economia, a economia subterrânea, eu vou parafrasear a professora Fátima Lucena, três tipos de tráfico, né? É o tráfico de drogas, as armas, não é? E as pessoas. Se você vive numa sociabilidade que o que gera mais dinheiro são essas três, não é, fontes de mercadoria, quando o ser humano se torna mercadoria, né, e pode transitar nessa economia ilegal, a gente está vivendo num mundo estranhado. O importante é que a gente se fortaleça, que participe de espaços organizativos, coletivos, que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Tá? Não abrace de forma alguma a questão do negacionismo, de entrar no uso e abuso das fake news. A gente está sempre verificando, né, o que está sendo disseminado enquanto verdade. Não ver saúde mental, a política de saúde como mercadoria. Saúde não é mercadoria e, sobretudo, todo o legado, né, das gerações anteriores, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, a nossa geração, trazendo para essa juventude uma tarefa histórica que é de todos nós, né, mas que está na mão de vocês, a organização, né, dessa luta, dessa resistência, e eu vejo isso com bons olhos. Né? Eu sou daquelas que... Márcia, né? Desculpe lhe interromper, você já pode fazer as considerações aí já finais, porque eu estou aqui olhando o relógio e a Alba está me ajudando também aqui. Horário, horário. Eu só gostaria de dedicar esse momento, eu fiz uma dedicatória na minha tese, às mulheres, mães de jovens negros e indígenas encarcerados em massa e mortos em massa por uma política por uma necropolítica do Estado. Quando o Estado assume a sua face penal, ele vitima gerações. Não é pouca coisa, não é a letalidade do Estado. E essas mulheres, no campo da resistência, elas, muitas delas, são mulheres que chefiam famílias. E não é qualquer tristeza, não é? Perder filhos, perder irmãos, maridos. Essas mulheres, muitas delas entram em depressão. E a gente nem sabe, né? A gente nem sabe, porque elas todos os dias se levantam e vão viver a vida como ela é, né? O que a gente tem amargado
são guerras com números absurdos, não é? E a gente precisa buscar uma saída que não seja no campo do salvacionismo, mas no campo da construção, da luta cotidiana por uma nova sociabilidade. Porque essa sociabilidade que hoje se apresenta para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, para o conjunto das pessoas, não é, que são vítimas da violência, que vivem com medo, ela não nos serve. Não é? Somos resistência e vamos nos organizar para o enfrentamento qualitativo, não é? A partir das nossas vivências, não é? E da construção de um mundo onde não existam mais tanta violência, né? Muito obrigada. Me emocionei agora, me perdi um pouquinho, mas muito obrigada a oportunidade. Estou à disposição para a gente continuar o debate, falar que construir esse momento traz muitas reflexões, né? Então, são muitas mediações e aí a gente vai dando conta no processo. Muito obrigada, gente. Eu queria parabenizar a professora Márcia, parabenizar o colegiado do curso de serviço social, né? A gente está tendo, nós estamos, eu falo, o serviço social da UFRB fazendo live toda quarta-feira e toda quinta-feira à noite, com debates super importantes. Amanhã vai ser sobre na pós-graduação, mas que é nossa, nós estamos juntas. Com relação ao trabalho em tempos de pandemia, né, como é que está essa situação. Já fizemos lá também sobre necropolítica e vamos continuar avançando, né, nesses debates. Gente, agradecer a todo mundo, agradecer a Alba também pelo convite, ao colegiado, nossas colegas, e ter que encerrar, porque senão o negócio aqui cai rapidinho, né? Estou aqui olhando, faltam 2 minutos. Tchau, Boa noite. gente. Boa noite.